mais uma live, a Bolsa para mim. E hoje a gente vai falar sobre mais um assunto essencial para quem quer investir. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar que você precisa entrar no jogo. Jogo é jogo e treino é treino. Então, se a pessoa só fica estudando, só fica querendo saber como que a bolsa funciona e nada de começar a investir, não vai adiantar nada. Mas a gente não vai falar isso sem mostrar o caminho para que todo mundo comece a investir, tá? A gente quer que você comece a investir, que o seu dinheiro comece a trabalhar para você e que isso traga retorno financeiro. Realmente a gente quer que você tenha retorno financeiro. Então, para você alcançar tudo isso daí, você precisa sim estudar, você precisa sim estar em contato com os investimentos, conversar com pessoas que investem, tudo isso, mas você precisa começar a investir, tá? Então, sem enrolação, vamos lá. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é muito verdade. Jogo é jogo, treino é treino. Se você gosta de futebol ou você já assistiu algum jogo, provavelmente você já viu quando um jogador se machuca, ele fica muito tempo lá só treinando, só treinando. E o que acontece? Quando ele vai jogar, muitas vezes ele não vai bem. Aí o narrador vai lá e fala o seguinte: o fulano está sem ritmo de jogo. Por quê? Porque o cara estava só treinando, E na hora do jogo, tudo é diferente. É muito diferente da hora do treino, né? E nos investimentos, isso também é verdade, certo? Mas então, o que você precisa para começar a investir? Não adianta nada ficar só estudando. Você precisa começar a investir. Mas para isso você precisa se organizar. Primeiro passo, pagar as dívidas. Você precisa pagar suas dívidas. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir ter um rendimento maior do que os juros que o banco te cobra, que o cartão de crédito te cobra, que o cheque especial te cobra. Então o primeiro passo é sim pagar as suas dívidas. Depois, precisa se organizar. Para quê? Para gastar menos do que tem feito por mês. Ou seja, você precisa gastar menos do que o seu salário, gastar menos do que o seu rendimento. Eu sei que muitas vezes a gente sempre fala, não sobra nada para investir. Mas a gente precisa fazer do investimento como se ele fosse uma dívida, como se ele fosse um aluguel. Uma coisa que, tipo assim, se você não pagar, você vai ter que sair daquela casa. Então, o investimento, a gente precisa olhar para ele desta forma. Por quê? Porque senão, nunca vai sobrar dinheiro. A gente precisa tratar ele como uma dívida. Eu ouvi essa semana de um grande amigo meu falando assim: Jean, dívida eu pago, agora guardar eu tenho dificuldade. Então, o cara que tem um salário alto aí, ele tem uma clínica e está faturando muito bem, ele está querendo trocar de carro. Ele falou assim: cara, para eu juntar eu tenho dificuldade pra caramba, agora se eu faço uma dívida, eu vou lá e pago. Então ele estava querendo fazer um consórcio de um carro ao invés de ir juntando dinheiro, sendo que ele conseguiria fazer isso em pouco tempo, mas falta o quê? Disciplina. Então muitas vezes não é quanto você ganha, não é quanto você faz por mês, mas sim quanto você gasta. Claro que em alguns casos, realmente as contas apertam, o salário é baixo, mas mesmo assim, se você colocar na sua cabeça que você vai economizar aí pelo menos 20, 30, 40, 50 reais por mês, você vai conseguir. Alguns meses pode ser que você não consiga, pode ser sim, isso é normal, mas isso não pode ser a regra, isso tem que ser a exceção, tá certo? E aí, se Deus quiser, nos próximos meses você vai conseguir aumentar esse aporte. Tenho certeza disso. Depois disso, você precisa abrir uma conta numa corretora. E para abrir uma conta numa corretora não tem
de muito enrolado. Você vai precisar do quê? RG, CPF, comprovante de residência, e-mail, informações básicas. E tem diversas corretoras que têm baixa corretagem e são validadas pela CVM e pela B3, por exemplo, a Clear. A Clear é uma corretora que não cobra nada para você comprar ou vender uma ação. Antes até falava assim, investimento em ação é só coisa para rico. Por quê? Exemplo, quando eu comecei a investir, a maioria das corretoras cobravam aí ou porcentagem da sua operação ou cobrava 20, 30 reais por operação. Por exemplo, se a pessoa só tinha R$1.000, o que acontece? Se a corretora cobrava 30 reais por operação, para lá gerar um lucro, ela precisava ter um rendimento aí de cara de 3%. Ou seja, não é todo mundo que vai conseguir isso logo de cara. Então, realmente, antigamente, talvez, investir na Bolsa de Valores era para quem já tinha uma grana mais legal. Mas hoje, isso mudou. E é possível começar a investir com bem menos dinheiro do que antigamente, tá? E aí? Você já abriu, já começou, já pagou suas dívidas, já está gastando menos do que está ganhando, do que está fazendo por mês, abriu a conta na corretora. Agora você precisa colocar aquele dinheiro que você poupou lá. E realmente não existe um valor mínimo. Tem ações aí de empresas muito boas sendo vendidas na Bolsa de Valores por menos de R$5. E eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Cinquentão compra ação? Sim, cinquentão compra várias ações, tá? Mas isso vai te deixar rico? Não, isso não vai te deixar rico, não diretamente, mas você começar a investir vai te dar ritmo de jogo, você vai mudar, a sua cabeça começa a funcionar de uma maneira diferente. E para quem acha que esse negócio de mindset, de cabeça forte, de mentalidade é baboseira, eu vou dar um exemplo de um experimento que foi feito com os ratinhos. Sabe o que o cara fez, o cientista? Vou até pesquisar o nome desse louco aqui. Esse cara pegou vários potes de vidro e encheu de água. E colocou ratos lá dentro. Só que ele colocou numa quantidade de água e uma distância da borda que o ratinho não conseguia subir. Sabe o que aconteceu? Os ratinhos desistiam de tentar, de nadar, desistiam, querendo ou não, da vida após nadarem por 15 minutos. Só que aí eles boiavam, aí eles afundavam tudo. Aí esse cara pegou esses ratinhos, secou eles, alimentou, eles ficaram bem, aí colocou de novo nesses potes com água. Eles se recuperaram, passou algum tempo e ele colocou de novo. Sabe quanto tempo esses ratos ficaram nadando? Ficaram nadando em média 60 horas. Sabe por quê? Porque após eles terem passado por uma dificuldade, que seria ficar nadando por 15 minutos lá, se afogarem, chegar a afundar, eles foram resgatados. E agora eles tinham a esperança de serem resgatados novamente. Então eles tinham o otimismo, a esperança de serem resgatados novamente. Então eles nadaram em média por 60 horas. Um dos ratinhos nadou por 81 horas. Tá? Esse é o poder do otimismo. Ele faz você não nadar apenas 15 minutos, ele faz com que você consiga nadar 60 horas. Então a cabeça é muito importante e nos investimentos não seria diferente, tá certo? E realmente a gente precisa pensar nisso, a gente precisa ter disciplina, tá certo? E aí, tudo bem, poupei, paguei minhas dívidas, comecei a poupar, abri uma conta, aportei. O que você precisa? Coloquei o dinheiro lá na corretora. O que você precisa fazer agora? Você precisa selecionar boas empresas. E através do quê? Através da análise fundamentalista. Tem uma live aqui
no podcast, no YouTube do A Bolsa Pra Mim, específica sobre análise fundamentalista, como comprar boas empresas, como analisar uma empresa. Você precisa saber se a empresa é lucrativa, você precisa entender as margens de operação dessa empresa, você precisa avaliar se ela tem potencial de crescimento de market share, você precisa avaliar a governança dessa empresa, se os diretores, os conselheiros são pessoas que já trazem resultados de outras empresas. O que mais? Lucro líquido, dívidas. Você quer que a empresa tenha dívidas estáveis, que essas dívidas não estejam sempre em crescimento, que não represente mais do que o patrimônio líquido. Tudo isso é desejável e é possível analisar tudo isso de maneira gratuita. Tem live aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, no podcast da Bolsa Pra Mim. Dá uma olhadinha lá, tá? E se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Eu vou responder todos vocês. Só que, além de selecionar boas empresas, você precisa selecionar bons momentos de compra. E como você faz isso? Através da análise técnica. Como assim? A análise técnica, ela, através da estatística e da base de dados, de abertura de preço, fechamento de preço, média móvel, ou seja, quanto que aquele preço flutuou ao longo dos dias, quanto subiu, quanto caiu, através de tudo isso daí, a estatística nos dá parâmetros. É aquele negócio, vai chover. Como que você sabe que vai chover? A temperatura está bem alta, tem bastante umidade, o vento está numa velocidade um pouco mais alta e normalmente quando acontece isso, chove. A análise técnica faz isso. O índice de força relativa está cruzado para cima, o indicador estocástico está cruzado para cima, o preço está tocando um dos envelopes. Opa! Cara, a gente já tem 3 indicadores aí. Muito provavelmente é um bom momento de vender esse ativo. É a mesma coisa a chuva. Quanto mais indicadores de chuva, maior a probabilidade dela acontecer. Ou seja, se a gente está com temperatura alta vários dias, se a umidade está alta vários dias, se a gente está no verão, o que mais? Se a gente está aí com uma formação de nuvens aparentemente densas, cara, provavelmente vai chover. É a mesma coisa com a análise técnica, só que muda os parâmetros. Aqui a gente utiliza histórico de preços, média móvel desses preços, deslocamento dos preços em relação à média móvel. A gente utiliza a variação do preço, abertura, fechamento desse preço, através de alguns indicadores, como eu falei, índice de força relativa, indicador estocástico, indicador MACD, médias móveis, retrações de Fibonacci, o que mais? Envelopes de 20%, de 30%, de 40%. Tudo isso vai aumentando a nossa probabilidade de acerto e nos mostrando que bons momentos de entrada nessas empresas. Mas, ainda assim, você precisa ter uma base das regras do jogo. Não tem como você ser um bom jogador de futebol se você não saber que não pode pegar com a mão, a não ser que você seja o goleiro. E tem algumas coisas na Bolsa de Valores que são essenciais para o entendimento. Por exemplo, o que acontece hoje? A economia do mundo inteiro está interligada. O cara faz um negócio lá na China, mexe no Brasil. O cara faz um negócio lá nos Estados Unidos, mexe no Brasil. O Brasil faz alguma coisa, mexe também na China, nos Estados Unidos, na Europa. A economia está cada vez mais interligada. E aí a gente já tem que destacar uma coisa. Aproximadamente 60% de todo o capital da Bolsa Brasileira é capital estrangeiro. Então, quando esses caras fizerem algo, vai influenciar e muito aqui. E a gente precisa entender isso. Se a gente achar que a nossa bolsa só depende do que está acontecendo no Brasil, a gente não está entendendo as regras do jogo. Vamos ficar para trás, tá? Então, destacando aqui, o Brasil possui alguns órgãos
dentro do sistema financeiro. Um deles é a CMN, a CVM, o Banco Central, os bancos privados, os bancos públicos. O que é a CMN? É o Conselho Monetário Nacional, que é a maior autoridade do sistema financeiro brasileiro. Esse órgão inclui o quê? O Ministério da Economia e o presidente do Banco Central. E são esses caras que fazem o quê? Determinam as questões em relação à moeda e ao crédito. Como exemplo, a taxa de juros básica. E por que a gente... eu não vou investir na Selic, eu vou investir na Bolsa. O que eu quero saber o que é Selic? Porque a Selic tem influência direta na Bolsa brasileira. Como assim? Pegue um gráfico aí, procura no Google. Selic versus Ibovespa. O que acontece com o Ibovespa quando a Selic está alta? Provavelmente o Ibovespa cai. Por quê? Porque as pessoas tiram o dinheiro do capital de risco e colocam mais em renda fixa, porque ela está remunerando bem, com uma segurança maior do que a renda variável. O que acontece quando a Selic cai ao invés de subir? Aí é a bolsa que sobe. É só vocês verem agora. Estamos tendo as menores taxas de juros. Aí a gente está tendo queda de juros nos últimos 4 anos. Desde 2017 a gente estava tendo queda na taxa de juros da Selic. E o que aconteceu com a bolsa? Nós tivemos recordes na bolsa brasileira. Tá? E aí a gente precisa entender então como a taxa Selic interfere nos investimentos, como a taxa Selic interfere na bolsa de valores. Mas será que nos Estados Unidos tem taxa Selic lá? Porque você falou que os caras vão influenciar aqui, os Fed Funds, aí é semelhante à nossa taxa Selic. E a gente precisa estar de olho nisso. Mas é muito caro comprar isso? É de graça. Só que não são informações que você vai ver aí, a taxa Selic até aparece no jornal. Agora os Fed Funds, você precisa dar uma pesquisada, mas não tem nada de complicado. É extremamente simples. Você só precisa saber onde procurar. Tá certo? Se você digitar aí Fed Funds no Google, já vai aparecer. Tá certo? Não precisa inventar moda. Só que você precisa entender que isso é importante. Porque se você nem entende que isso é importante, você não vai procurar. Entendeu? E estamos aqui para isso. Para entender o que a gente precisa tomar cuidado, o que a gente precisa se atentar. Tá certo? Continuando. Então, a gente já entendeu o que a gente precisa para começar a investir. A gente já entendeu que precisamos pagar as dívidas, que precisamos poupar, abrir uma conta na corretora, fazer os aportes, entender da análise fundamentalista. Para quê? Selecionar boas empresas. Saber fazer uma boa análise técnica. Para quê? Selecionar bons momentos de entrada. Além disso, entender a macroeconomia, entender como está funcionando a taxa de juros. Como eu falei, taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, estava caindo há 4 anos, desde 2017. As 2 últimas reuniões ela começou a subir. Vamos prestar atenção. Se ela começar a subir muito, provavelmente a gente vai ter uma queda na bolsa. Só que nem eu nem você seremos pegos de surpresa, porque estamos monitorando tudo isso daí, tá certo? E como eu falei, temos que monitorar isso também dos Fed Funds, porque é a taxa Selic, entre aspas, aí, dos Estados Unidos. Como eu falei, 60% da bolsa brasileira é de capital estrangeiro. E o que a gente comentou já sobre a taxa Selic? Quando ela está mais alta, a bolsa tende a cair. E quando ela está mais baixa, a bolsa tende a subir. Então a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora, tá certo? Então tudo isso vai influenciar nas nossas decisões. Mas outra coisa que a gente precisa tomar cuidado para entrar no jogo, a gente precisa entender
como que o mercado ganha dinheiro, como que os bancos ganham dinheiro, como que as corretoras ganham dinheiro. Para quê? Porque muitos deles são quem mais divulgam informações. Por exemplo, o site Infomoney é um dos sites mais acessados sobre Bolsa de Valores do Brasil. Então você não deve acessar ele? Opa, pode acessar ele. Você só precisa saber interpretar as informações. Por quê? Porque o Infomoney é de uma grande corretora. Aquele site é de uma grande corretora. Então, quando você vê uma informação lá, você precisa ver informações contrárias àquelas. Por quê? Aquelas informações são mentira? Não necessariamente. Tem muita coisa boa naquele site. Mas pode ser que tenha um conflito de interesse. Pode ser que alguma notícia lá é para beneficiar o dono do site, que é uma grande corretora aqui do Brasil. Então a gente precisa tomar esses cuidados, a gente precisa saber filtrar não só boas empresas e bons momentos, mas também as informações. Tá certo? E na quinta-feira, já vou deixar o convite para vocês. Falamos aqui, já estamos aqui na 14ª live, todas as terças e quintas, 7 horas da noite. Se você ainda não segue, não é inscrito no nosso canal no YouTube, dá uma corridinha lá, se inscreve no canal para você, ativa o sininho para você não perder nenhuma live. Também abre o podcast aí, procura a Bolsa para mim, Facebook e Instagram, tá certo? E o que eu vou falar na quinta-feira? Estamos falando de Bolsa de Valores, estamos falando de fundos imobiliários, renda variável, dólar, ouro. Mas na quinta-feira vou falar de renda fixa. Por quê? Muitas vezes esta é também uma ótima opção e deve fazer parte da sua carteira. E talvez seja uma opção mais adequada para o seu perfil. Então na quinta-feira, às 7 horas da noite, vamos falar sobre renda fixa e eu espero vocês, tá certo? Deus abençoe vocês grandemente, um forte abraço e até mais.